Olá pessoal, tudo bem com vocês? A vida não é justa. Por que será que coisas ruins acontecem com pessoas bacanas? Vamos falar um pouquinho sobre como nós podemos reagir em relação a essas coisas, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! É isso aí, pessoal. Estamos de volta, então, para mais uma roda de parola inédita. Hoje, começando a parola de número 54, ainda falando sobre o tema Deus e o sofrimento. Como é que essa relação funciona? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos, né? Por que comigo? Por que isso a mim aconteceu? O fato é que quando uma crise ou uma situação muito complicada acontece com cada um de nós, ou quando acontece com alguém que a gente ama, isso acaba despertando na gente uma série de emoções, né? E a gente entra aí num carrossel, né? Numa montanha russa de questionamentos, começando a culpando primeiro sobre nós mesmos, depois culpando a Deus. O fato é que a gente quer tentar achar um culpado ou tentar achar uma razão para a seguinte pergunta: por que coisas ruins acontecem? Meninos, boa noite para vocês, boa noite, Oráculo, boa noite, Mente Brilhante. Vamos dar sequência nesse assunto aí? Bora lá. Hashtag partiu. Bora, vamos tentar responder essa pergunta. Vocês sabem que essa pergunta ela é assombrosa, né? Assim, ela é cabeluda por quê? Porque, via de regra, a gente fazer a pergunta de por que algumas coisas acontecem, via de regra, a resposta não vai aquietar o nosso coração. Via de regra, a resposta não vai acalmar a dor que está dentro da gente, né? E aí a gente muitas vezes acabou aprendendo com o passar do tempo que a gente não deve perguntar o porquê, mas o para quê, né? Mas via de regra também o para quê também não acalma o nosso coração. O para quê não vai, porque assim, a partir do momento que você descobre o para quê, a pergunta que você faz é: e daí? E agora? Eu acho que a pergunta que a gente deveria fazer é: aconteceu. Como é que eu faço agora? Como é que eu reajo diante disso, viu? Como é que você daria o ponto de partida para isso aí? Pô, essa daí você passa para mim, você podia ter perguntado para o pastor aqui, né? Pastor, o Paulinho sempre reclama que as bolas dele são tudo quadradas, só levanta bola redondinha para você. Então hoje eu vou levantar uma bicuda para você hoje. Pega esse tijolo. Já que é assim, eu acho que essa pergunta ela é interessante porque quando nós vamos analisar à luz da palavra, a gente sempre vai tocar num tema que, invariavelmente, quando nós não temos um conhecimento do caráter de Deus, nós vamos entrar numa discussão. Se Deus ele tem o controle das coisas, então por que isso está acontecendo? Eu sou filho de Deus, eu sou dizimista, eu dou oferta. Oh, aleluia! E é interessante porque na última parola nós falamos a respeito de como começou toda essa bagunça, né? O capiroto foi lá, enganou Eva e toda essa coisa aconteceu. E o sistema foi criado, o mundo jaz no maligno. Então todos nós estamos suscetíveis que as coisas venham a acontecer. Agora, o que me chama a atenção nessa história toda não é você se prostrar diante da situação, mas é como você passa por essa situação. Eu gosto de um texto de Paulo, quando Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E quando uma pessoa não conhece o caráter de Deus, vai falar assim, bom, então Deus, ele criou essa situação, porque essas coisas aqui, Deus vai fazer para que coopere para mim. Mas, na verdade, quando Paulo está falando isso, Paulo está falando, olha, a despeito de tudo isso que está acontecendo, Deus ele vai aproveitar essa situação e ela vai contribuir para você. E se nós pegarmos ao longo da palavra, nós vamos ver inúmeras situações em que o diabo tentou armar uma cilada para o povo de Deus, mas o nome do Senhor foi glorificado. Deus deu livramento, Deus deu a vitória, Deus levantou e exaltou o povo, porque no lugar da vergonha é a dupla honra. Isso
nós já começamos, então, a ter uma outra ótica. Ou seja, eu vou passar por aflições, a palavra do Senhor diz isso, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, a verdade é, as coisas vão acontecer comigo, eu vou experimentar de adversidades, mas nós temos que ter aí uma visão de fé. Como que nós vamos enfrentar essa situação? E já que você deu uma bola quadrada para mim, eu vou cabecear essa bola quadrada aqui e vou perguntar para o nosso oráculo. Oráculo, como fica a situação de Jó, quando a palavra do Senhor diz que ali naquele momento houve uma jogatina? Deus e Satanás fizeram um jockey-pole e falou, valendo! Como que fica essa situação? Você já quer pular para Jó, cara? Ó, o Arthur rolou uma bola redondinha para você, né? Você tinha José para pegar, você tinha o apóstolo Paulo com o espinho na carne para pegar, e aí ele veio jogar Jó na história. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Vamos empurrar Jó para o segundo bloco da conversa, porque a gente vai ter um segundo bloco inteirinho para falar de Jó. Ficou com medinho. Sabe por quê? Porque eu estava crendo, tá? Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, aqui o Paulinho arregou. É isso que você tem que entender. Não, agora eu vou ler aqui o que eu queria que você lesse, Paulo. Oh, eu vou ler. Você fala, Jó, geralmente quem fala as heresias aqui sou eu. Preste atenção no que eu vou falar. Você está botando Deus na jogatina. Olha que está escrito lá em Jó, capítulo 1, verso 12. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da tua presença. Aqui nós vamos falar sobre aliança. Porque Jó estava na antiga aliança. E aqui o mundo jaz no maligno. Então ele está falando algo que nós vamos desmistificar aqui. E no segundo bloco nós vamos falar melhor sobre isso. Mas uma coisa interessante sobre essa pergunta. Nós somos sujeitos, todos nós seremos sujeitos a passar por adversidade, mas a aliança em que você está, ela vai fazer toda a diferença. Por isso que eu falei do livramento. Porque quando nós vamos entender a situação adversa aqui, aí sim, como José passou, como Moisés passou, como o próprio povo do Egito passou, nós vamos entender algo tremendo. Por quê? Porque quando eu entendo qual é a minha aliança, eu vou entender quem é o meu Redentor. E não é à toa que já vai falar, eu sei porque o meu Redentor vive. E aqui nesse texto, muitas pessoas olham e falam assim, mas Deus ali fez uma jogatina, foi algo nesse sentido. Jó estava debaixo da velha aliança. Jó não estava debaixo da nossa aliança, que eu e você estamos. Se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sabe, você está debaixo da aliança, que é superior, com promessas maiores. E aqui é o texto que desmistifica algo tremendo. Porque, na verdade, Deus está falando, olha, não sei por que você, na Bíblia, revista atualizada por mim, eu não sei, Satanás, por que você está vindo perguntar para mim o que você pode fazer com o Jó. Ele já é teu, você tem poder sobre ele. E aqui, Deus fala, você só não vai tocar na vida. Por quê? Porque Deus ele é o dono da vida, ele é o autor da vida. E isso é importante, por quê? Porque Jó ele também teve que suportar uma situação adversa, ainda que ele estivesse numa aliança inferior. E a palavra do Senhor vai dizer que próprio Deus falou assim, viste meu servo Jó, homem íntegro. Ele era íntegro, mas ele passou por dificuldades. E mesmo ele sendo íntegro, passando por dificuldades, debaixo de uma aliança inferior, hoje o mundo jaz no maligno. Então eu e você, mesmo estando numa aliança superior, poderemos passar por adversidades. Mas todas as coisas vão contribuir para que tudo aquilo redunde em bênção nas nossas vidas. Agora sim, Paulinho, pode responder. Sei que reclamou da bola quadrada, tá? Eu disse que não foi. Aí você teve tempo para pensar, até sua heresia você conseguiu justificar. Mas eu acho, Will, que você tocou num ponto, que brincadeiras à parte, é onde eu ia tocar quando você passou. O mundo jaz no maligno. A gente tem que partir desse pressuposto.
o mundo tem um dono. Nós não somos desse mundo. Jesus falou isso na oração sacerdotal em João capítulo 17. Eles estão nesse mundo, mas eles não são desse mundo. Quando Jesus fala, eu peço que o Senhor os livre do mal, não os tire do mundo, mas livra eles do mal. Jesus está falando acerca de nós sermos livrados das consequências mortíferas desse mundo. Porque se o mundo jaz no maligno, o que governa nesse mundo é o sistema de pecado, é o sistema babilônico. O salário do pecado é a morte, ponto final. A história aqui ela tem um fim trágico. Então, quando Jesus fala para nós sermos livrados do mundo, Jesus está falando para nós sermos livrados dessa péssima sorte, desse triste fim, que é o salário do pecado, que é a morte, uma vez que o pecado é inerente a esse mundo. Agora, eu brinquei, né, que o Arthur rolou uma bola muito fácil para você, que dá para você ir buscar Paulo. Olha a história de Jó, atualizada no Novo Testamento em Paulo e o espinho na carne, lá em 2 Coríntios capítulo 12, né? E aí o Arthur, ele falou, primeiro efeito que a gente tem, a primeira coisa que a gente vai pensar, por quê? Né? O porquê é a última pergunta que a gente deve fazer, porque ela nunca vai ter uma resposta que nos agrade. Tudo bem, então vamos perguntar para quê? E o para quê também não vai ajudar em nada, né? E aí a gente cai naquela seguinte realidade. Ou eu creio que todas as coisas, você abriu com Romanos 8:28, né? Ou eu creio que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, ou eu não creio em nada. Porque entender que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, concorrem para o meu bem, não significa que Deus vai produzir o mal na minha vida ou colocar o mal na minha vida justamente para que mais tarde eu possa ver este mal convertido em bem e transformar isso em testemunho. A ideia não é essa. A ideia é que eu vou passar pelas adversidades e o meu comportamento dentro das adversidades, no ambiente das adversidades, vai determinar o que eu vou extrair daquilo. Lembra lá, Naum capítulo 1, versículo 7, se não me engano, que Deus é um socorro bem presente no tempo da tribulação. Mas o começo desse versículo diz assim, Deus é bom. Olha que coisa antagônica. Deus é bom, e lá no meio da tribulação, onde ele permite eu estar, ele vai ser um socorro bem presente. Se fosse no ramo da política, a gente poderia dizer o seguinte, promove-se o caos para estabelecer a resolução do caos e perpetuar poder. Deus não é político. Deus não é politiqueiro. Deus não faz isso. Né? Ele é um socorro bem presente no meio da tribulação, quando na tribulação eu olho para cima. Aí o apóstolo Paulo, voltando a 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo ele diz assim, 3 vezes eu orei ao Senhor falando para Deus tirar aquele espinho da minha carne. E Deus falou, não. A cara de Paulo, cara, ele disse assim, eu orei e Deus não me atendeu. Eu orei e Deus não me atendeu. Aliás, quando ele atendeu completamente contrário daquilo que eu estava pedindo. E aí o que Paulo faz no meio da tribulação? Ele percebe um Deus que é socorro bem presente. Aí a mente de Paulo é convertida dentro daquela situação. E ele diz assim, sabe o que eu vou fazer a partir de agora? A partir de agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Sabe por quê? Porque essa situação me fez aprender que a minha fraqueza é o ambiente da manifestação da força de Deus. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu sou fraco, Paulo sai de cena e entra em cena o poder de Deus para me suprir. Né? Então, na fraqueza, a gente descobre a dependência. Na dependência, a gente descobre a força. Na força, a gente descobre que há uma resposta para a pergunta por quê e para quê. Embora essa resposta não me interesse. Uma vez que essa resposta eu já sei. E a resposta é a seguinte, Deus vai trabalhar, ele só quer uma oportunidade de trabalhar. A situação adversa faz parte, ela é inerente a esse mundo. Aliás, a exceção é quando as coisas estão boas, porque o mundo jaz no maligno. A exceção é quando as coisas são boas. Aí, um mundo no qual nós nos alegramos com a exceção, a gente está mudando o nosso foco e errando o foco quando a gente não se agrada em Deus e se alegra na exceção. E é interessante. A exceção de um mundo maligno é quando as coisas estão boas. Isso que você falou aí me fez recordar Filipenses, né?
quando Paulo fala que às vezes a gente até usa esse versículo de uma forma errada, tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque as pessoas falam assim, não, tudo posso em Cristo, naquele que me fortalece. Mas Paulo está falando... Posso furar o sinal vermelho, posso olhar para a mulher dos outros. Tem uns caras que usam meio esquisito esse versículo. Né? Mas na verdade... Mas eu ia falar outra coisa. O que eu ia falar é o seguinte, né? Porque Paulo, quando ele está fazendo essa narrativa, ele está falando exatamente os extremos da adversidade que ele passa, né? Ele está falando assim, olha, eu passei por aflições, eu passei por lutas, eu passei por coisas até boas, mas sabe, eu aprendi que em Cristo eu posso todas as coisas. E é Ele quem me fortalece, Ele que me mantém ativo, Ele que me mantém com uma fé operante, Ele que me mantém numa esperança para que eu atravesse essa situação. É interessante porque quando Paulo, lá em Atos, né, ele passa por aquele naufrágio, ele vira para o povo e fala assim, olha, fiquem tranquilo, viu? Esse navio aqui, ele naufragou, tá tudo certo, e tal, mas, ó, fiquem tranquilos, viu? Eu tenho uma palavra, uma nota dentro de mim que nós vamos atravessar e vamos chegar lá. Ele está falando, olha, Deus, ele está me fortalecendo de tal forma que eu sei que nós vamos chegar do outro lado. Não é à toa que quando... Aliás, eu estava vendo um vídeo interessantíssimo hoje do pastor Cláudio Duarte, ele falando quando Jesus estava dormindo no barco e Pedro vai lá falar com ele, né? Ele vira e fala assim, mas Jesus, não importa que a gente pereça. Diz que ele acorda, olha e fala assim, mar, vento. E ele volta a dormir. Ele sabia que aquilo estava cooperando. Então, essa palavra, quando Isaías ele vai dizer que Deus ele multiplica a força do cansado. E aí eu te pergunto uma coisa, quanto que é 10 vezes 0? Zero. Continua sendo 0, né? Mas na matemática de Deus é multiplicado. Então eu tiro forças. Olha que tremendo, né, Paulinho? Então, no momento da adversidade, é o momento onde nós vamos ver, e é esse o ponto que o pastor Cláudio Duarte estava falando, é a oportunidade na adversidade para você ver o poder de Deus operando na sua vida, ele mostrando o grande livramento que ele vai dar. Não é à toa que ele vira para o seu povo e fala, santificai-vos hoje, pois amanhã o Senhor fará proezas no meio de vocês. Então, se nós vivermos e mantivermos uma vida de santificação, independente da adversidade, amanhã nós veremos proezas da parte de Deus em nosso favor. Amém. Eu vejo muito Deus nessa forma, assim, é aquele que dá força ao cansado, né? Então, assim, é no momento da dor, em que ele dá alívio para a dor, mas ele não necessariamente tira a dor, mas ele traz para a gente um bálsamo em meio à dor, né? Eu queria, para a gente encerrar esse primeiro pedaço aqui da parola, trazer uma questão para a gente conversar sobre o sofrimento e a dor mediante a justiça humana. Por que eu quero falar sobre isso? Porque muitas vezes a gente vê o bandido sofrendo com dor e a gente não fica triste por isso, né? Quer dizer, o sofrimento, quando ele é causado por alguém que, entre aspas, é ruim para a nossa justiça, a gente não se incomoda com essa dor. A gente não se incomoda com esse sofrimento. Na verdade, a gente só fica incomodado com a dor e com o sofrimento quando ela atinge alguém que a gente entende que é justo. A gente entende que é bom. Então, quer dizer, dentro daquela visão simples, né? Eu vou voltar ao termo que o Wilson usou lá na parola sobre prosperidade, lá em janeiro, o binômio, né? Quando ele falava assim, se eu for bom, tudo dá certo. Se eu for ruim, tudo dá errado. É aquele texto de Deuteronômio 28, ele tirado do contexto, né? E fala assim, se eu obedecer, tudo me vai bem sempre. Se eu desobedecer, tudo me vai mal sempre. Nós vamos encontrar outros textos do Antigo Testamento, exatamente dentro desse contexto, né? Assim, se alegra no justo, mas ele castiga o injusto. Ou seja, se está acontecendo comigo, eu não sou injusto. Se eu não sou injusto, está acontecendo comigo. Estou em pecado.
desci no ponto errado. Qual foi a parte da Bíblia que eu não entendi? Né? Porque, na verdade, a gente entendeu errado, a gente foi ensinado errado. É que tudo na vida acontece de uma forma simples. Essa forma simples é, se eu for legal, tudo de bom acontece. Se eu não for legal, tudo de ruim acontece. Mas, como eu abri a parola, a vida não é justa. O mundo não é justo. As coisas não funcionam nessa simplicidade. Né? Coisas ruins acontecem também com pessoas boas. Eu posso pegar aqui uma passagem, por exemplo, que está lá em Lucas 13, que quando Jesus fala... eu vou até pegar aqui, tá? Facinho para mim aqui, ó. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem padecido essas coisas? Não eram. E vou-lo afirmo, porém, se não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Ora, cuidais para que aqueles 18 sobre as quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, não eram. Eu vou lá afirmo que se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Gente, coisa ruim acontece. Quer dizer que aqueles 18 morreram debaixo da torre de Siloé porque eles eram ruins? Não. Aqueles galileus que tiveram sangue misturado no sacrifício eram ruins? Não. Jesus está dizendo que coisas ruins podem acontecer com qualquer pessoa, né? E isso não significa necessariamente que, como a gente falou na palavra passada, que tudo seja a consequência dos nossos erros, né? Que tudo seja a consequência de alianças que a gente faz com outras pessoas. Não. Como a bênção foi tirada do homem lá no Éden, o mundo já é ruim. Então, Deus não precisa mandar maldade para o mundo, porque o mundo já está na maldade, né? Então, essa vaca sagrada que o senhor gosta, que eu acho que a gente podia quebrá-la de uma vez. Não, então, porque quando recentemente faleceu aí um artista bem famoso, né? E eu vi algumas pessoas nas redes sociais falando assim, não, mas isso aconteceu porque é juízo de Deus, porque ele fazia isso, ele negou a palavra. Teve um até que escreveu que ele blasfemou contra o Espírito Santo. E aí eu não me aguentei, né? Eu escrevi algumas vezes para algumas pessoas religiosas como estas, e eu disse literalmente assim, eu falei, cara, você precisa conhecer o caráter de Deus, porque eu imagino que Deus, nesse exato momento, o coração de Deus deve estar tão apertado, tão entristecido, porque uma alma acabou perecendo. E a palavra do Senhor diz por várias vezes, né, que Deus ele não se compraz na morte daquele que não aceitou, né? Então, isso para mim só demonstra, Arthur, e responde isso que você falou. Muitas vezes a nossa lógica religiosa, ela tipifica um caráter deturpado para Deus. Veja, um caráter deturpado para Deus, não que o dele seja deturpado. Então, eu projeto aquilo que a minha religiosidade, a minha liturgia, e aí eu vou ver, se é bandido, bandido morto é bandido bom, né? E, na verdade, a palavra do Senhor diz exatamente o oposto, que o coração de Deus se entristece. Cada um que se perde. É a ideia do mérito. Fulano não merecia isso. Quem? Mediante o critério de quem? Né? Porque se a gente partir da prerrogativa, daquilo que a palavra fala, de que todos pecaram, e por isso estão destituídos da glória de Deus, cara, o que a gente não merecia era misericórdia. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais agora, então, sobre a história de Jó, e nós vamos falar sobre por que o justo também sofre. Vem com a gente no próximo vídeo aí.